mission to kill them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. A gente voltou, então quebramos o nosso recorde de 2 meses postando fielmente toda santa quinta-feira. Infelizmente ele foi quebrado, teve as manifestações que não ajudaram a gente a gravar, rolou umas coisas aí no país, alguém foi eleito. E como você tá? Como passou esse período eleitoral, esse período conturbado do país? Então, pessoal, a gente teve algumas complicações nessas últimas 2 semanas. Vocês sabem que o Brasil está bem turbulento, né? Se você não sabe é porque talvez você não mora aqui, e muito bom pra você, porque a situação tá difícil. Tá tendo alguns protestos e eu moro em uma cidade, meu namorado mora em outra, eu fui ver ele no feriado. A gente ia gravar nesse mesmo dia e quando eu voltei... Quer dizer, quando eu queria voltar para minha casa, não tinha como eu ir nem de ônibus e nem de Uber, né? Porque eu não tenho carro. Quer dizer, eu tenho carteira de motorista, mas eu não sei dirigir, então eu não pego carro de jeito nenhum. E não tinha como ir, porque os motoristas, eles vão pela BR, geralmente até a minha cidade, e de ônibus a gente vai... a gente acaba passando na frente de um quartel. Então não tinha como eu ir embora. E daí o Thiago decidiu esperar eu voltar para que a gente pudesse gravar o podcast juntos. Mas estamos aqui de volta. Já adianto que talvez eu desapareça um pouco do podcast nas próximas semanas, porque quem me acompanha lá no Instagram sabe que minha vida tá meio turbulenta. Principalmente porque eu tenho que entregar meu TCC prontinho, escrito, tudo certinho até dia 24. Então, provavelmente, nas próximas semanas eu serei uma pessoa sem vida social, sem felicidade no coração, sem absolutamente nada. Então me desejem muita sorte. O meu TCC é sobre casos criminais. Se vocês quiserem, a gente pode de repente fazer um podcast, porque eu tenho uma micro apresentação que é o assunto do meu TCC, que é a linguística forense. É um assunto bem interessante. E enquanto, eu vou estar nesse período de atividade, nós estamos a fim de trazer alguns convidados especiais nessas semanas em que eu não estarei disponível, né? Se vocês tiverem alguma sugestão de quem que vocês querem trazer para o nosso podcast, só avisar lá no nosso Instagram, avisar o Thiago, avisar eu, quem que vocês querem que a gente tente chamar, pra não deixar vocês sem episódio e também não ficar só um, né? Ter uma pessoa diferente, vamos aproveitar, né? Sim, temos que aproveitar. Gisla, uma das pessoas que eu tô tentando trazer, vocês já conhecem, que é do Memes Criminais. Ela já gravou um podcast sobre o Jeffrey Dahmer, foi muito bem recebido, a galera gostou. Então, vamos procurar mais pessoas para gravar. É sempre legal conhecer novas pessoas, novas visões, novas ideias. E realmente é necessário essa pausa. Eu entendo, Marisa, você precisa dar o último gás, o foco final para acabar o trabalho e se ver livre do TCC, porque se ver livre do TCC é uma das barreiras mais legais. Eu não vejo a hora de ter esse sentimento, não ter essa preocupação, essa ansiedade... Porque realmente, gente, é muito foda, é muito difícil essa situação. Eu juro por Deus, Thiago, quando falavam do TCC, porque isso e aquilo, eu não achava que era tudo isso, eu achava que o pessoal tava meio de frescura, sabe? E não, eu paguei com a minha língua, tá, gente? É difícil, sim. Tipo, eu sabia que ia ser difícil, mas não achei que, que nem o pessoal fala, sabe? Sim, cada curso tem a sua dificuldade, assim... pelo menos no meu caso, eu quis fazer sobre geografia e comida, e foi uma coisa muito difícil, porque não tinha muito bases teóricas e etc. Linguística forense deve ser um pouco melhor, mas acredito que deve ter muita coisa em inglês e pouco em português, acredito eu. Sim, até tem umas coisas em português. Na verdade, assim, o meu TCC, o assunto que eu escolhi, não tem nenhum trabalho em nenhum idioma, pelo menos que eu saiba ler. Não tem exatamente do que eu estou fazendo, sabe? Então, isso é um problema, porque, a base, assim, claro, eu tenho minha base teórica, mas é meio que eu sou a primeira pessoa a fazer sobre esse assunto, né? Não de linguística forense, né? Linguística forense a gente tem vários trabalhos, porém o assunto específico que eu escolhi, que é sobre serial killers, psicopatia,
e a linguagem, a voz por trás disso, ainda não temos, sabe? Então, vai ser o primeiro. Então, é meio ruim isso e meio bom também, eu fico feliz. Você tá fazendo meio que faça você mesmo, versão Arte Ataque TCC, Exatamente. Né? É tipo mexer com uma Play-Doh, sabe? É meio que esse o esquema. Mas, que nem eu falei, se vocês quiserem, a gente pode fazer, de repente, um podcast especial sobre isso. Eu tenho uma apresentação que foi uma palestra que eu fiz que ficou super legal, de repente eu posso resumir e trazer aqui pra vocês. Mas, né, gente, hoje a gente vai trazer um caso que eu já falei lá no meu canal, que é do José Paz Bezerra, que ficou conhecido como o Monstro do Morumbi. É um caso nacional, espero que vocês gostem, né? Esse é o nosso segundo episódio consecutivo de caso nacional. E antes da gente começar, né, se vocês querem dar aquela força pro podcast, não esqueçam de ouvir a gente pela Aurelo e apoiar a gente por lá, se você tiver como, né? Lembrando que só de ouvir, você já está apoiando o nosso trabalho. Dê 5 estrelas no Spotify, dê 5 estrelas no Apple Podcast. A gente está quase atingindo a meta de 1000 avaliações 5 estrelas no Spotify, estamos quase lá. E se você quer mandar um pix misterioso pra gente com algumas mensagens que a gente adora ler por aqui, é só mandar pro e-mail contato apenas-um-podcast@gmail.com, tudo juntinho, que você já vai estar ajudando bastante o nosso podcast. Sim, galera, não é brincadeira, essa grana que vocês dão ajuda muito. Para vocês terem uma ideia, as placas de vídeo abaixaram e eu consegui melhorar meu PC para conseguir editar melhor, porque eu já estava vendo que mesmo só com edição de áudio, meu computador já estava dando uns gargalos, então eu precisei comprar uma placa de vídeo, e esse dinheiro que vocês nos ajudam mensalmente ajuda o projeto a continuar vivo e a gente a produzir conteúdo. Então, muito obrigado, nos apoiem, marque a gente no Instagram, não esqueçam de marcar a gente no Instagram, a gente reposta. E sobre os casos misteriosos, a gente ainda vai gravar, fiquem tranquilos. Se você mandou mensagem sobre isso, a gente leu. Pode ser que a gente não tenha respondido no caso, porque as semanas estão bem conturbadas. Para quem não sabe, essa semana eu estou quase como um chihuahua de tanto tremer e de ansiedade, porque eu vou assistir o Grande Prêmio de Fórmula 1. Eu adoro a Fórmula 1, eu sou apaixonado, é um sonho de infância meu e assistir uma corrida, e eu vou assistir. E justamente esse caso se trata porque é o Monstro do Morumbi. Se eu tiver tempo, eu vou conseguir tirar algumas fotos em São Paulo de alguns lugares. Então vamos ver se rola. Se não rolar, que pena. Mas vamos pro caso. Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Bom, gente, vamos lá. Vocês vão ver que esse caso envolve vários estados diferentes do Brasil, a começar pelo local onde o José Paz Bezerra nasceu. Ele nasce no dia 2 de dezembro de 1945 em Lagoa Nova, na Paraíba. E, pra variar, né, a gente sempre faz essa frase, a gente sempre fala do mesmo jeito. A infância dele foi repleta de dificuldades. Tanto que, né, entre aspas, tá, gente? A gente não possui nenhuma imagem verdadeira do José. Mas eu descobri, depois de muito stalkear, eu e meu namorado conseguimos achar uma foto do José, gente. Uma foto verdadeira dele. Porque se vocês derem um Google, sério, podem revirar o Google Imagens, vocês não vão achar a foto dele. Tem um desenho que é um desenho hiperrealista, parece que é uma foto, né? Quando você olha ele, mas não é uma foto, é um desenho hiperrealista. A gente tem as imagens do retrato falado dele, mas uma foto dele mesmo a gente não tem. Porém, eu e meu namorado, a gente revirou a internet, a gente acabou achando um acervo da Biblioteca Pública do Brasil, e a gente achou uma revista da Revista Cruzeiro, da época que o caso aconteceu, e nessa revista tinha uma foto do José. E eu peguei essa foto, a gente acredita que essa foto ela não tá muito em circulação por alguma questão de direitos autorais, mas mesmo assim eu coloquei essa foto no meu vídeo porque eu acredito que a pessoa que é dona dos direitos dessa foto não deve estar interessada em vir atrás, deve ter tirado há muito tempo atrás. Então, de repente, se o Thiago topar, eu tento pegar essa foto de volta e mando pra ele pra gente colocar na capa do podcast, porque daí vai ser provavelmente o único podcast que vai ter a foto do José mesmo. Inclusive, eu achei essa revista Cruzeiro, tá lá, José Paz, o Estrangulador. Então, eu tenho essa foto também.
E você chegou a ver o retrato falado dele? A gente tem 2, né, mais ou menos. A gente tem o desenho hiperrealista e o que foi divulgado mesmo pela polícia, né? Eu acho que no retrato falado o rostinho dele tá um pouco mais gordinho. Eu achei isso mesmo também. Mas eu achei que a questão da boca, os olhos e principalmente o cabelo, eu achei que tava muito certo. Eu já comentei isso num vídeo que eu fiz do TikTok, na real, mas eu tenho pequena impressão de que os retratos falados feitos aqui no Brasil são melhores do que os retratos falados que eu vi na gringa. Pelo menos assim, se você pegar retrato falado do Bundy, do Dahmer, do Richard Ramirez, assim, é bem bizarro olhar o retrato falado deles, assim, porque eu falo, não sei se eu sou uma pessoa lerda, mas eu não associaria que eles são as mesmas pessoas do retrato falado. Já os daqui do Brasil eu realmente acho muito parecidos, assim, na maioria das vezes eu acho, assim, que os artistas daqui estão de parabéns. Tem uns retratos falados que não fazem sentido, né? Mas vamos continuar a história. O pai dele, do José de Paz Bezerra, ele sofria da hanseníase, que era um tratamento muito difícil e era tratado pelo próprio filho, isso? Ou pela mãe? Sabe, na verdade, tipo, ele não fazia o tratamento médico. Era um tratamento caseiro que eles faziam, sabe? Era, tipo, eles mesmos, assim, que se cuidavam, né? Aquela curandeirice de antigamente? Sabe aquela coisa, nem chega assim, sabe, tipo, sei lá, aqui em casa a gente tem essa mania, tô com uma dor de cabeça, toma um paracetamol, sabe, uma coisa assim? A automedicação, a boa e velha automedicação. Funciona às vezes, outras vezes não, né? Não foi o caso do pai dele, porque o pai dele acaba falecendo, e no meio disso, né, quando ele já tava bem doente, por causa disso eu acredito que devia ser praticamente impossível ele trabalhar, a mãe do José, no caso a esposa do pai dele, começou a trabalhar como prostituta. E o José Paz Bezerra se envergonhava muito da profissão da mãe e às vezes ele tinha que acompanhar ela no trabalho, eu acredito também porque ela não devia ter com quem deixar ele, o pai era doente, então ela tinha que levar ele junto no bordel. Depois da morte do pai, a mãe dele acabou ficando cada vez mais severa, né? Ela começou a agredir, espancar o filho por qualquer motivo e isso fez com que ele passasse a nutrir um ódio muito grande por ela, e vocês sabem, né, que sempre quando começa esse ódio muito grande pela mãe, por alguma figura feminina importante na infância, vai resultar em um ódio muito grande por mulheres no futuro, né? Sempre funciona dessa forma, Se chama de misoginia, né? É uma coisa que começa na infância, tem essa figura tóxica, né? A gente não pode passar pano pra essa figura feminina. Porém, isso acaba resultando num ciclo sem fim, porque daí a pessoa vai ficar com ódio de qualquer mulher, vai achar que todas elas vão ser assim, mas não é bem desse jeito, né? Nos anos 50, a família acaba se mudando para uma favela no Rio de Janeiro. A mãe do José continuou se prostituindo e nessa época ela acaba se casando com um outro homem chamado Manuel, que vai se tornar o padrasto do José. Aí eu te pergunto, vai melhorar, Thiago? Não! Uma coisa só que eu tenho que comentar também é que como a mãe foi apagada nessa história, porque eu não achei pelo menos o nome dela. Bem apagado. Ela é só referida como prostituta e só. Mãe. Prostituta e mãe, só tem isso. Prostituta e mãe. Só falta acontecer uma coisa parecida com o que a gente fala do livro do Charles Manson, de um dia vazar um livro dele e a gente vê que era uma figura totalmente diferente, né? Mas isso é o que a gente tem dela, né? Infelizmente, essas são as informações que temos dela. E como é que foi essa relação com o padrasto aí, Marisa? Conte mais. E até é engraçado que a gente tem o nome do padrasto, né? Bom, gente, pra começar, o Manuel, ele detestava crianças, não gostava de criança e se relacionou com uma mulher que tinha uma criança. E com o passar do tempo, não me perguntem como, ele conseguiu convencer a mãe do José a interná-lo em um reformatório infantil. Isso mais ou menos quando ele tinha 10 anos de idade. Cerca de um ano depois que ele estava internado nesse reformatório, ele conseguiu fugir e em 1955, que é mais ou menos quando essa fuga acontece, ele começou a morar nas ruas do Rio de Janeiro. E para sobreviver, ele começou a vender balas na Estação Central do Brasil e já na adolescência a gente vai ver que ele vai começar a cometer seus primeiros crimes, né? Aqueles pequenos delitos, assim como acontece no caso do Vampiro de Niterói, né? Que ele vai tentar primeiro pelas vias
honestas, que é a questão de vender bala, vender pequenas coisas, e depois ele vê que não dá certo e tem que ficar fazendo esses pequenos roubos, rouba comida aqui, rouba carteira, sabe? Esses pequenos delitos, assim. E é, digamos, muito triste, porque quando ele foge, ele tinha apenas 10 anos, né, gente? Ele nasce em 45 e ele foge em 55, então ele só tinha 10 anos. Pense um menino de 10 anos vivendo na rua, tendo todo esse background do pai morrer, de ter uma mãe abusiva, de ver muitas coisas no bordel, então, tipo, ele já não tinha uma vida muito fácil, né? Com certeza, né? Então ele vai passar por diversos centros de correção devido a diversos crimes que ele cometeu na adolescência, nesses anos de infância, até ele completar seus 18 anos. Uma vez que ele atingiu a maioridade, ele se alista no exército brasileiro, porém lá ele acaba sendo acusado novamente de pequenos furtos e isso basicamente destruiu a carreira militar, né? Nem chegou a ser uma carreira militar, porque é praticamente na mesma época que ele entra, que ele se alista no exército. Então, por causa disso, né, ele não tinha mais chances de crescer dentro do exército. Ele decide se mudar para São Paulo. Só que pouco antes disso acontecer, em 1960, ele conhece uma garota chamada Mariana. E é engraçado, né? Porque em alguns lugares falam que o nome dela é Mariana, mas lá na revista Cruzeiro, da época do caso, a gente vê que o nome dela é outro, né? Então, aqui, a gente procurando na revista Cruzeiro, nas referências, a gente até conseguiu notar que numa das matérias fala o nome da mãe, que diz lá que a Maria de Paz de Nascimento implora que prendam o meu filho. Então, em alguma referência a gente achou o nome dela. E isso é importante, gente. Parece bobeira, parece besteira, mas é importante dar nome aos bois e ainda mais saber as histórias de serial killers brasileiros é muito difícil. Então, ter isso registrado, a maioria das vezes esses casos antigos são registrados em jornal. E você conseguiu achar o nome da namorada dele? Então, como vocês sabem, gente, casos brasileiros, assim, eu sempre falo que a gente precisava ter algum site, algum órgão, assim, que pelo menos deixasse essas histórias bem registradas. O que acontece? No ano de 1960, o José conheceu uma garota chamada Mariana. O que acontece? Alguns sites, a maioria que eu procurei na real, assim, sites mesmos, que você procura e acha fácil, apontam que o nome dela era Mariana. Porém, em reportagens da época na revista Cruzeiro, a gente descobriu que o nome dessa namorada dele era Aparecida. Talvez fosse a Mariana Aparecida, acho meio difícil, mas aparentemente o nome dela era Aparecida e não Mariana. Eles começam a namorar em Minas Gerais e depois de um tempo eles se mudam para São Paulo juntos. Só que a relação dos dois sempre foi muito conturbada. Para começar, o José ele não tinha se apresentado com o seu nome verdadeiro. Ele contou para Aparecida que o nome dele era Alberto. E durante vários longos períodos do relacionamento dos dois, ele simplesmente desaparecia e voltava do nada sem dar explicações sobre aonde ele estava e sobre o que ele estava fazendo. Além de constantemente ameaçar a Mariana e os filhos dela, né? A Mariana Aparecida, enfim, vocês sabem de quem a gente tá falando. Ela já tinha filhos de outro relacionamento no caso. E em 1969, o casal se muda para São Paulo. E Alberto, o nome que ele deu para Aparecida ou para Mariana, ele tinha um sério problema em não conseguir continuar nos empregos. Então ele vivia trocando de emprego e isso causava um certo problema, obviamente. E também, na maioria das vezes, ele voltava com presentes para Aparecida ou para Mariana, que na maioria das vezes eram acessórios femininos, que ele dizia conseguir com os amigos, sabe? Tipo, ele chegava com um colar, ele chegava com um sapato, e eram sempre coisas femininas. E algumas coisas, digamos, mais caras do que ele realmente tinha de poder aquisitivo. E a gente já adianta que esses presentes, gente, eram objetos pessoais das vítimas do José. E além disso, essa coisa de não parar em empregos é muito característico de serial killers mesmo.
Geralmente eles são pessoas muito instáveis e dificilmente eles conseguem se manter em uma universidade ou se manter muito tempo em um mesmo emprego. Claro, a gente tem algumas exceções, mas se vocês forem lá, características do serial killer, vocês vão ver que normalmente muito difícil a gente falar de um serial killer que teve uma profissão, né? Tipo, uma coisa foi essa. Cara, a gente tem uns que eram médicos, que eram enfermeiros. Só que mesmo assim, se você ver a história desses médicos e enfermeiros, vocês vão ver que eles trabalharam em vários hospitais diferentes. Então é bem interessante analisar esse tipo de coisa. Acredita-se que os primeiros crimes do José... Na verdade, tem alguns boatos, vou abrir um parênteses aqui, de que ele já teria matado em Minas Gerais, né? Temos esses boatos. Porém, né, vamos considerar que a linha oficial do tempo desse caso que a gente tá contando começa ali logo que o casal se muda para São Paulo, entre 69 e 1970. Nessa época, ele começou meio que trabalhar como taxista, só que ele era um taxista clandestino, né? Ele não tinha autorização para ser taxista. A licença era bem cara. Antigamente, antes de ter Uber, né, gente? Você tinha que ter uma licença para dirigir, para ser aprovado pela prefeitura, e você não podia ficar dirigindo autonomamente. Então, isso dava cadeia, você precisava de um monte de regulação. E ele conseguiu um dinheirinho com isso. E o que acontece? Uma das primeiras vítimas do José consegue fugir dele, que era a Yolanda Pacheco. Basicamente, ela chamou o táxi, pediu pra ir até a casa dela, né? Coisas que normalmente acontecem. E no meio do caminho, ele fala que ele não ia levá-la pra casa dela, que eles estavam indo pro Morumbi, que era um local totalmente diferente. E nisso ela fica completamente assustada, ela percebe o que estava acontecendo, que ele não estava fazendo o caminho para ir até a casa dela, e ela se joga do veículo em movimento. Ela consegue, né, sair dessa situação e denunciar o taxista, porém mesmo com a descrição, o que acontece? A polícia ela não consegue identificar o homem, pelo menos até o fim daquele ano, sabe? Tipo, eles demoram pra identificar. E eu acho que essa foi uma vítima muito inteligente, porque assim... Ai, gente, ela se jogou em movimento, que maluca, mas ela realmente viu o perigo, viu que estava em perigo e agiu corretamente, Sim, né? Ainda bem que ela teve a chance de fazer isso, porque muitas vezes a gente sabe que mesmo a pessoa percebendo que ela tá numa situação muito difícil, ela não tem como fugir. E ela foi muito inteligente e ela teve muita sorte também. E que mês e como, assim, que a polícia vai encontrar o primeiro corpo oficial, a primeira vítima? Em outubro de 1970, a polícia ela encontra um corpo num terreno baldio. E a vítima ela estava seminua, com uma mordaça, que na verdade era seu próprio sutiã. Seus braços e pernas eles estavam amarrados com meias que também cobriam o pescoço, com um sinal de estrangulamento. O que é mais ou menos um estrangulamento? Eu sei que parece fácil falando, mas dá uma refrescada na memória das pessoas. Isso, gente, barrar a passagem de ar, né? Daí a pessoa acaba morrendo, né? Você aperta, né, o pescoço e a pessoa morre. É um método que muitos serial killers gostam, inclusive, né? Você já percebeu? É isso, né? Muitos serial killers gostam do método do estrangulamento por ser um método bem direto à vítima. E principalmente pela questão da imposição física, né? Na maioria das vezes o homem ele consegue tipo estrangular e jogar o corpo em cima, pra cima da vítima. Eu já vi várias pessoas falando sobre isso. É uma questão de fetiche também, é uma questão bem complexa. É que a gente vê que os únicos serial killers que fogem um pouco do estrangulamento são justamente aqueles que têm alguma parafilia envolvendo sangue, alguma coisa do tipo, ou então alguns serial killers que não tinham necessariamente alguma coisa sexual, né? Não tinha aquela coisa sexual, tipo, eu acho que eu consigo pensar no Filho de Sam, no Zodíaco, por exemplo, que não tinha aquela coisa sexual direta, né, do abuso sexual e por aí vai. Teve um podcast que a gente fez, que eu não vou lembrar agora de quem que era, que a gente falou da diferença dos serial killers homens e mulheres, né, e os homens, eles têm muito mais essa tendência de fazer assassinatos com métodos que são próximos da vítima, né, que eles têm contato direto, sendo o principal deles o estrangulamento, enquanto as mulheres geralmente optam por coisas que elas estão longe das vítimas, né, como o envenenamento, que é o mais utilizado por elas, né. E assim, né, gente, vale lembrar,
Brasil, 1970, gente. Se a gente sabe que o nosso país passa até hoje por grandes dificuldades de investigação, imagina naquela época onde não tinha tecnologia praticamente, né? Já sabia muita coisa, mas ainda tinha muita coisa pra melhorar. Então a polícia, né, a perícia, teve muita dificuldade pra identificar essa vítima, pois o rosto dela tava muito inchado, porque além dela ter sido estrangulada, amordaçada, amarrada, ela tinha sido espancada no rosto. E esse espancamento que ela sofreu no rosto foi muito difícil para que eles conseguissem fazer uma identificação. E durante a perícia desse primeiro caso, que eles estavam fazendo a análise desse primeiro caso, um outro corpo foi encontrado numa situação muito semelhante a essa primeira mulher. Então, eles conseguem identificar as duas através das impressões digitais. As duas primeiras vítimas foram a Nilza Cardoso, que na época tinha 23 anos, e a Wanda Pereira da Silva, que na época tinha 27 anos. Vale lembrar que, além de tudo isso, havia sim o abuso sexual e que também, né, ele era necrófilo, também tinha essa parte. Então, lá em outubro de 69 e julho de 70, a Polícia Paulista ela começa a investigar os casos, esses casos estranhos de estrangulamento que ocorreram numa região que é o Morumbi. E para quem não conhece, o Morumbi é um lugar, até hoje é abastado, mas até na época era um lugar abastado. Então, digamos que assim, o tipo de investigação é diferente. A polícia dá um foco maior para investigar isso. E a gente sabe que a polícia investiga diferente periferia do que bairros famosos e bairros ricos. E o Morumbi era um desses bairros, onde 7 corpos de mulheres foram localizados. Então isso já tinha virado aquela coisa que a gente fala. A mídia já estava com a pulga atrás da orelha e a polícia já estava querendo solucionar esse caso o mais rápido possível, né? Que é o que eu falo na live. A Sônia Abrão da época já tava louca, sabe? Tipo, tava assim, em todos os lugares, acontecendo tudo, assim, nós queremos a solução, queremos a solução. E para piorar a situação, 7 corpos de mulheres foram encontrados nessa região do Morumbi. A polícia, através de uma testemunha, conseguiu montar o retrato falado, que é aquele que vocês conseguem achar pelo Google Imagens, né? Bem facinho. E agora, gente, a gente vai entrar no primeiro desfecho do caso, que vai ter um plot twist depois, né? Tem um plot twist bem grande esse caso. Exatamente, né? Em 8 de outubro de 1970, o Alberto José, enfim, né? Um homem de multifacetas, né? Multinomes. Ele tava trabalhando como mordomo numa mansão que ficava no Itaim Bibi, que é outro lugar bem rico. E a esposa dele, né? Que era Alberta Mariana, seja lá qual seja o nome dela, né? Eu acho que é Alberta, porque tava esse nome no jornal. Ela também estava trabalhando lá como empregada doméstica. E no meio de tudo isso que eles estavam tendo a rotina de trabalho deles, nesse dia 8 de outubro de 1970, o José roubou algumas joias que estavam nessa mansão, equivalente a 20 mil cruzeiros. Quanto que é 20 mil cruzeiros em reais? Eu não tenho ideia. Eu acredito que 20 mil cruzeiros era muito dinheiro mesmo pra época, gente. Então assim, né, a mansão foi roubada, assim, já tava bem claro que era o José que tinha roubado. Tipo, não havia suspeitas de que fosse outra pessoa, já tava bem claro. Então, quando a polícia chega na mansão, eles vão direto interrogar a Alberta. E logo no começo a polícia percebe que ela tava muito nervosa. E pelo jeito que ela falava, ela dizia que ela acreditava que o marido dela não era apenas o ladrão daquelas joias, né? Mas também que talvez ele fosse o assassino que tivesse por trás dos crimes que estavam acontecendo no Morumbi. E nisso ela mostra pra polícia os presentes que o marido dela tinha dado pra ela, né? E então, através dos familiares, eles conseguem reconhecer que aqueles presentes eram itens e objetos pessoais das vítimas. Ou seja, estava mais do que confirmado de que o José Paz Bezerra era o homem que eles estavam procurando. E por que só agora ela falou isso pra polícia, gente? Não sei. Não sei se foi porque a água bateu na bunda. Eu acho que foi consciência, e eu acho que quando ele foi com esses 20 mil cruzeiros, ela percebeu que alguma coisa estava errada. E eu acho que como ela também trabalhava nessa casa, ela viu, não sei se viu efetivamente, mas ela descobriu, ela ligou os pontos e achou estranho. E para vocês terem uma ideia, 20 mil cruzeiros
equivale, com correção, inflação monetária, etc., isso em 2016 equivalia a R$7.200. Então não é pouco dinheiro, assim, não é mas uma na época devia fortuna. ser mais ainda, sabe? É que nem quando a gente fala um caso, assim, nos anos 70, que a gente fala que o cara tinha X de dinheiro, aí o pessoal fala, mas é um dinheiro ok. Mas se você for ver a proporção... Mas se vocês forem ver os $2.000 na época, era a mesma coisa que ter $20.000, sabe? Então, tipo assim, é o tempo, gente. Daqui a algum tempo também não vai valer nada esse dinheiro que a gente tem hoje, não tá valendo, né? Mas enfim, né? Como eu falei, esse caso é um multiverso de vários estados do Brasil. Ele volta pro Rio de Janeiro e lá ele vai pegando várias e várias caronas com diversos caminhoneiros até ele chegar em Belém do Pará. Isso mesmo, e eu fico bem intrigada porque quando eu falo desse caso e eu falo que ele chegou em Belém do Pará, o pessoal de Belém fica, cara, eu nunca ouvi falar nisso. Pouquíssimas pessoas que eu conheço que são de Belém sabiam que esse caso é de lá, assim, também. Sabe aquelas coisas que a gente vê, aquelas coincidências que tem entre casos americanos, que tipo se repetem? E nos casos brasileiros é a mesma coisa. É maluco pegando... por exemplo, o Maníaco do Parque, ele vai ser encontrado lá no Cafundó do Judas, sabe? E no Brasil é a mesma coisa. Cara, é inacreditavelmente como a mentalidade dessa galera é parecida. Sim, o Maníaco da Cruz também, a gente não falou desse caso ainda, mas ele tava preso em uma prisão, no caso, mas ele foge também, vem aqui pro Paraná. O bandido da Luz Vermelha, tudo bem que ele não sabia que estavam procurando ele, mas ele também tava meio que fugindo depois de um roubo, então... Essa é uma coincidência nos casos brasileiros mesmo. O que acontece, né, gente? Ele não só esteve em Belém do Pará, ele também comete outros assassinatos em Belém. Acredita-se que em Belém ele tenha matado 5 mulheres. Tanto que logo nos primeiros meses que ele estava por lá, a polícia encontrou 3 corpos de mulheres que foram assassinadas exatamente da mesma forma. E além disso, outras 2 mulheres conseguiram fugir das mãos do assassino e logo fazendo denúncias para a polícia. Então foram 5 vítimas ao todo. Só que eu acho que demorou um pouco para a polícia de Belém conectar esse caso com o caso que estava acontecendo lá em São Paulo. E em 1971, a polícia do Pará conseguiu localizar o José. E assim eles conseguiram fazer essa conexão, né? Eles conseguiram perceber que era a mesma pessoa. Sim, e a gente tem que lembrar que não existia um sistema integrado de polícia. Eu nem sei se hoje existe. Acredito que deva existir alguma conversa entre as polícias dos estados, mas você tem que pensar que ele saiu em 70, basicamente... ele roubou as joias lá por outubro, e acredito que essas questões da mulher dele entregar para a polícia foi, acho que em dezembro, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas eu acho que foi por dezembro. E lá em 71 que a polícia do Pará vai ligar os pontos e localizar o José, né? E ter a identidade confirmada. E aí, como é que ele fica conhecido? Porque em alguns lugares você encontra como estrangulador. O próprio jornal Cruzeiro, que a gente falou bastante, trata ele como um estrangulador, mas ele vai ser conhecido como... o Monstro do Morumbi. Mesmo ele tendo feito vítimas no Pará, acho que até justamente por causa do nome Monstro do Morumbi, dá uma ideia que foi só em São Paulo que os crimes aconteceram. Sim, exatamente. Dá essa ideia bem errada que foi só em São Paulo. Por isso que eu acho que o pessoal de Belém, do Pará, fica muito surpreso quando a gente fala que esse caso também esteve lá. Então, assim, gente, acredita-se, né, isso foi o que ele assumiu, que entre os anos de 1966 e 1971, ele confessou ter matado e estuprado 24 pessoas. Se você faz o timeline mesmo, que as primeiras vítimas dele foram lá em Minas Gerais, então ele fez vítimas tanto em Minas, quanto em São Paulo, quanto em Belém, vai saber se ele não fez em outros lugares também, né? Mas, de qualquer forma, ele acabou sendo julgado por 7 crimes, gente. E acredito que só os crimes que aconteceram em São Paulo, né? Inclusive, deve ser por isso que ele é conhecido pelo Monstro do Morumbi. Então, ele é condenado, ele pega 100 anos de prisão. Eu não sei como era ainda o mesmo questão judiciária do Brasil? Acho que não, né? Que não era 30 anos. Eu acho que já era sim, porque o Chico Picadinho, por exemplo, acho que é mais ou menos dessa época. Eu acho que tem essa somatória, né?
Vai somando todos os crimes, dá 100 anos de prisão. Vai somando que nem o bandido da Luz Vermelha também. O dele deu, 300 anos de prisão, somando todos os crimes que ele fez. Porém, ele foi solto nos anos 90 porque ele cumpriu os 30 anos de prisão. Então, eu acho que já era parecido, sim. Só que faziam essa somatória, né? Isso, aqui tá dizendo que ele cumpriu os 30 anos em 2001. Foi isso? Aos 56 anos ele é liberado. E aí que vai dar o segundo plot twist, né? Vai chegar esse momento que eu acho que os seguidores vão detestar, né? Mas em 2001 ele foi solto, né? Ele tava com 56 anos. E hoje em dia a gente não sabe o que aconteceu com ele. É engraçado que se vocês entrarem no Google agora, dá que ele tá vivo, né? Mas mesmo assim a gente não tem essa confirmação se ele está vivo mesmo, né? Não tem. Não sabe o paradeiro, ele não... Também, você procura sobre a família dele, etc. Não acha nada. Nada, gente. Ele tá com 76 anos, se ele estiver vivo. E, você tem que cutucar o máximo que pôde, assim. Mas se você entrar, em sites mesmo, a gente não tem nenhum site que anuncia que ele morreu. Tanto que, se você entrar, no Wikipedia, tudo bem que o Wikipedia não é uma grande fonte, né? Mas se você entrar lá, dá que ele tá vivo, porque ele tá com seus 76 anos. A única coisa, assim, é que a gente sabe que, aparentemente, ele ainda se encontra na sociedade brasileira. Pelo menos, assim, não tem registro que ele saiu do Brasil de alguma forma. Mas, realmente, a gente não sabe de nada, gente. A gente não sabe o que aconteceu com ele, como que ele tá. Não sabemos... nada, e eu não sei se a polícia tem algum tipo de monitoração, eu acredito que não. Eu acredito que não também. Foi uma coisa que na época que ele foi liberado, acho que em final de 2001, e ele passou 30 anos na cadeia mesmo, até tem uma matéria da Folha que diz que os últimos 22 anos de sua pena ele cumpriu na penitenciária do estado. E é isso, sabe? Ele ficou os 30 anos e realmente sumiu. Tem vários serial killers já que eu já contei no meu canal e tal, que aconteceu isso e ninguém sabe, gente, desculpa. Então, até na matéria da Folha ele diz lá: livre e sem dívidas com a justiça, Bezerra diz agora que está recuperado. Todos esses anos sem desfrutar da liberdade me fizeram refletir e mudar meu modo de pensar. Tenho certeza disso. Esperamos, né? Bom, vamos pro Momento 5 centavos? Vamos! Momento 5 centavos! 5 centavos. Bom, eu não sei se eu tenho algum comentário sobre esse caso, na verdade. Eu fico muito intrigada, assim, teoricamente, a gente não ter, porque eu acredito que realmente que não exista, esse monitoramento da polícia, né, dessas pessoas, né? Porque por mais que ela tenha sido solta, e entre aspas, né, vamos dizer assim, não existe, ela foi recuperada e tal, na minha humilde opinião, em assassinos em série, pedófilos, esse tipo de questão que a gente sabe que tem uma questão psicológica por trás dessa pessoa, ela tem que ser monitorada assim, seja ela solta ou ela presa, né? Foi o caso que eu contei no Chico Picadinho, né? Que eu falei que apesar dos pesares, eu ficava aliviada de saber que eles deram um jeito e que ele está preso, que ele tá lá fazendo as coisas dele, e eu tenho certeza que pelo menos no caso do Chico Picadinho ele tá muito melhor ali nessa prisão, assim, que ele pelo menos tá fazendo tratamento psiquiátrico dele do que solto, né? Agora, em questão ao José, eu não sei exatamente até que ponto, assim, tá a questão psicológica dele, né? Não tem como a gente saber, mas eu acho, assim, que realmente devia haver algum tipo de monitoramento. Pelo menos, sei lá, supondo, assim, no mundo ideal, que um assistente social fosse ver a pessoa periodicamente, sabe? Alguma coisa assim eu acho que tinha que ter. Não, eu acho isso uma coisa bem complexa, porque querendo ou não, ele já pagou pela pena dele. Tu devia ter... Tipo, oi, senhor José, como você tá, sabe? Alguma coisa assim eu acho que tinha que ter, sabe? Pra ver como é que a pessoa tá. Porque eu tenho certeza absoluta que, tipo, ele é uma pessoa que tem que fazer tratamento psiquiátrico, sabe? Sim, e... Não, que eu ia falar que até eu falei no meu podcast que eu fiz do Chico Picadinho, que a gente, assim, que faz tratamentos psiquiátricos pra coisas, não vou falar mais leves, mas que não são ser um assassino, sabe? Entende? Que, tipo, você tá com a sua depressão, com a sua ansiedade, até a gente, assim, esquece de tomar nossos remédios. E a gente sabe que muitas pessoas, não sei se é o caso do José,
Mas muitas pessoas que têm psicopatia, por exemplo, elas não admitem muito bem que elas têm um problema, sabe? Então eu fico curiosa. Olha, tem uma das coisas que eu fiquei, como eu posso dizer, chocado, foi que se vocês olharem um artigo da Vice, eu acho que tem sobre 2 criminosos, Benedito Moreira de Carvalho, o estrangulador loiro, e sobre o próprio José de Paz Bezerra, né? E em 2001 ele vai lá e diz aquilo que ele já era um homem regenerado, que ele se arrependia dos crimes, e antes dele, digamos, sumir, desaparecer como nuvem, ele finalizou uma entrevista com meio que um apelo. Mães, cuidem de seus filhos. E tipo assim, isso não me dá de jeito nenhum tranquilidade, sabe? Se ele quis dizer num sentido assim de não ter uma mãe podre igual ele teve, sabe? Tipo, dê amor pro seu filho. Mas eu acho que talvez ele tenha dito nesse sentido. E isso é uma coisa que a gente vê vários serial killers falando. Mas também não dá pra saber se foi nesse sentido que ele quis falar, né? A gente precisaria dar entrevista. E também faça o jabá, que eu acho que um dos melhores vídeos no YouTube que tem é o seu vídeo. Faça o seu jabá. Obrigada. Então assim, gente, se vocês quiserem ver fotos, né, porque eu já falei várias vezes que eu sou uma pessoa visual, dá uma olhadinha lá no meu canal, é Lady from Stars também. Já tem vários vídeos de casos por lá, eu sei que eu tô meio sumida. Eu gravei alguns vídeos, mas o meu namorado acabou estragando o computador dele, daí ele vai ter que começar a edição tudo de novo. Pobre ser, né, mas aí é um problema dele, ele que se comprometeu. Então assim, gente, eu já tô com 2 vídeos gravados, eu quero postar também o podcast que a gente fez com o BTK, tô esperando o Thiago mandar o arquivo pra mim, pra eu postar. Mas vamos lá ver, gente, tá bem bacana. Esse e outros episódios eu costumo pegar casos mais pesados pra trazer pro YouTube e trazer com bastante detalhe, né? Então os meus vídeos lá são tipo de 20, 30 minutos. Sim, eu acho seus vídeos no YouTube bem legais e informativos, e tem essa questão visual que no podcast não rola, né? E que acho que para muitas pessoas é importante, porque tem pessoas que não têm muita imaginação ou não querem ter, mas eu acho que são coisas que se complementam. Eu acho que no YouTube é uma boa fonte e a galera vai gostar de assistir o seu vídeo. Acho que é isso por hoje. Acho que por hoje é só. Então, gente, muito obrigada. Vou desaparecer um pouquinho, mas prometo que volto em breve. E se não tiver tão complicado assim, apareço por aqui de vez em quando. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até a próxima, galera. Até o próximo episódio.